E aí, galera, o que que dá para fazer com o GPT? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo aqui onde eu mostro como utilizar o GPT com Excel e falo, né, dos erros e acertos do GPT nesse exemplo simples aqui de salário. Dá uma olhada nesse vídeo aí quem não viu, tá ali o link abaixo na descrição. Agora vamos fazer uma coisa mais louca assim, ó. Vou fazer assim, vou botar assim, ok, obrigado. A gente tem que, sempre tem que ser educado com a ferramenta, porque isso gera prompts melhores e resultados melhores. Ó. Dica aí para vocês de engenharia de prompt. Ok, obrigado. Agora preciso do seguinte: crie uma planilha com um exemplo de regressão linear. Mostre a equação da linha de tendência e também o gráfico com os dados gerados e com a curva da linha de tendência. Gere um total de 10 pontos de dados nos eixos X e Y. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero criar uma linha de tendência, que é, na verdade, uma regressão linear. A gente usa bastante na engenharia, na física, na matemática, né? Eu vou mostrar rapidinho depois como é que a gente faz, ele também no Excel passo a passo, mas vamos ver se ela consegue fazer isso para nós no automático. Então, eu pedi para ele gerar conjuntos de dados quaisquer e fazer uma regressão linear. Vamos ver se o fulaninho aí vai fazer. Vamos ver, 10 pontos para variáveis x e y, então ele está separando aqui as informações, blá, 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 blá. Em breve você poderá fazer o download. Isso aqui às vezes é um problema que dependendo do uso do GPT, eu estou usando a versão GPT-4 gratuita, às vezes ele dá uma travada, esse arquivo é muito complexo, ele, ele acaba não gerando o arquivo, diz que está gerando e não gera nunca. Já me aconteceu isso, então você tem uma certa paciência. Isso aqui é só para ter um exemplo do que ele pode fazer para nós, porque na verdade fazer uma regressão linear no Excel é um troço tão ridículo, tão ridiculamente simples, que não precisa do GPT para isso. Mas só para vocês verem o potencial da ferramenta em conjunto aí com o Excel. Então, de novo, como eu comentei naquele vídeo, clique no link da descrição do vídeo anterior em que eu mostro um outro exemplo, né, de geração de dados. É legal vocês salvarem esses arquivos em Python que ele gera para ter como modelo, se quiser modificar o arquivo, né, em Python, quem sabe Python, isso facilita bastante o trabalho. Então aqui, supostamente ele fez a planilha, eu vou baixar a planilha aí e vamos ver o que ele inventou para nós, essa bagaça aqui. Vamos ver o que ele fez aqui, cara. Estou curioso para saber. Não testei isso ainda, tá, gente? Nossa senhora, que isso, meu Deus do céu, o bicho fez mesmo o bagulho. Pô, ficou um lugar mais bonito do que eu faço. Olha aqui o que ele fez. Olha só, olha que loucura. Ele gerou dados x e y aqui aleatórios, tudo bem, é só para fazer um exemplo. Né? Deixa eu aumentar só o tamanho da fonte aí para a galera enxergar. Ó. Vou botar aqui 14, vou dar um zoomzinho aí. Né? Ficou meio feia a formatação, mas também é exigir demais, né? Olha, já mostrou a equação da linha de tendência aqui. Pô, parece até o MATLAB, a maneira como ele colocou esse gráfico aqui. Nossa senhora. E esse gráfico, eu estou notando um negócio interessante nesse gráfico. Ele mostrou a equação da linha de tendência, 2,58 mais 4,36. Ele colocou os dados da linha de tendência, mas ele não botou a equação na planilha, né? Eu até nem queria isso, mas enfim, ele botou só os valores da equação já calculados, né? Que seria a curva ajustada pelo modelo, que seria em vermelho, e os dados, mas ele fez. Ó. Só que o que eu estou notando? Isso aqui é uma imagem, ó. Ele não colocou o dado, inserir dados, né? Ele salvou, ele gerou a imagem aqui no comando Python, aqui em algum lugar. Esse gráfico que foi gerado como uma imagem em Python, então é um gráfico da forma de imagem, ele não gerou usando a ferramenta de dados, de gráfico do Excel. Mas ele fez o troço off-cell aqui, né? O negócio, né, não é pouco, né? Mas ele fez aqui. Mas como é que a gente poderia fazer isso aqui no Excel? Gente, muito simples, ó. Seleciona os nossos dados, vem aqui em inserir gráficos, vamos botar aqui como dispersão, ó. E eu vou clicar no maisinho aqui para colocar os títulos dos eixos, só para a gente não se perder. Vou colocar aqui X, né? E Y. Tá? E aí vou tirar esse título aqui para não me atrapalhar, né? Vamos ficar me ocupando espaço. Clica nos pontos, botão direito e vem aqui, ó, adicionar a linha de tendência. Olha que barbado, ele já coloca linear ali, né? Tem outras linhas de tendência, a gente pode botar exponencial, logarítmica, tá? Mas se usa muito a linear, quando a distribuição dos dados é linear. Exibir a equação do gráfico, exibir o valor de r ao quadrado, que ele não colocou aqui o r ao quadrado. Eu até poderia ter pedido
deu 0,98 aqui o R ao quadrado. Mas se eu tivesse pedido, ele provavelmente teria colocado. Tá? E tá aqui, ó, 2,5846, né, com 4 casas após a vírgula, mais 4,35. Realmente está certa a equação da linha de tendência. Então é muito mais rápido até fazer assim, olha, vem menos tempo para fazer a mão aqui no Excel do que no prompt ali do GPT. Tem um negócio que dá para fazer com a linha de tendência, que é isso aqui, tá, gente? Uh, a gente pode definir interseção para forçar com que o nosso coeficiente linear aqui seja igual a zero. Eu não gosto muito de fazer isso aí, porque eu prefiro que se eventualmente o nosso modelo seja do tipo A vezes x, né, y igual a um A, um coeficiente angular vezes x, se o ajuste for bem feito, ele vai ser, né, vai dar um coeficiente linear muito próximo de zero. Então eu não gosto de forçar esse ajuste, mas é uma opção que a gente tem. Tá? Deixa eu aumentar o zoom aqui da minha equaçãozinha da linha de tendência. Então, realmente, a equação da linha de tendência está certa. Se nós fôssemos calcular aqui o valor com base nos dados em x, vamos dar esses valores aqui da coluna C que ele fez para nós. Ó. Então, se a gente fosse colocar aqui, ó, igual, né, a 2,5846 vezes A2 mais 4,3574, vão dar aí os mesmos valores que ele calculou, que ele já calculou o que a gente chama de valor ajustado pelo modelo na nossa linha de tendência, né, ao invés de colocar a equação na célula. Ele já fez o cálculo interno para nós, mas realmente são esses valores aqui, então é bem interessante. Para que é prático essa questão aqui do GPT? Nós poderíamos, se quiséssemos, melhorar esse prompt aqui. Imagina que a gente tenha um conjunto absurdo de dados. Sei lá, eu tenho 50 pares de dados. Para não ter que fazer isso toda hora à mão, ou não precisar criar uma macro, que é um procedimento automático no Excel, que a gente poderia fazer, né? A pessoa aí que entende, que trabalha com programação em Visual Basic, poderia fazer isso também, uma outra alternativa. Mas se não quisesse fazer assim, a gente poderia exportar esses dados para o GPT e pedir para ele fazer isso aqui, ó, gere 50 planilhas, né, com linhas de tendência com base nos 50 pares de dados que estou enviando para você. E provavelmente ele conseguiria fazer. Né? E gere também o gráfico correspondente, né? Não sei se ele consegue gerar usando a ferramenta gráfica do Excel, teria que pedir para ele fazer, ou de repente, para nós importa só o gráfico mesmo com imagem, beleza. Ou se não, gerar as equações de linha de tendência e depois a gente gera para nós. Então isso para automatizar o processo seria interessante. Poderia ser bem interessante, aí depois a gente poderia fazer o ajuste fino, ao invés de ter que ficar fazendo isso aqui à mão 50, 60 ou 100 vezes, sei lá, o nosso problema, mas já é uma ajuda. E vejam o potencial, então, dessa ferramenta em conjunto aí com o Excel, lembrando que a gente sempre tem que fazer a discussão crítica dela, né? Aqui eu refiz aqui, né, de forma passo a passo nossa linha de tendência, e fiz o cálculo verificando se realmente a equação se ajusta aos dados, né? Porque é bom sempre fazer essa revisão para ver se está tudo certo, né? Para não ir mergulhando aí direto, sem pensar o que a ferramenta está fazendo. Certo, pessoal?